um servo fiel. Não quer errado, disse não sempre, disse não e foi fiel. Oi crianças, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula da Escola Dominical. Vamos aprender sobre mais um super-herói da Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada tem tantos super-heróis de homens que foram muito usados por Deus como um verdadeiro super-herói. E hoje vamos aprender sobre mais um, mas vamos orar, vamos falar com o nosso Deus primeiro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te adoramos, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, Pai, por nossas vidas, nossa família, nossa saúde. Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por poder estar aqui ouvindo a sua palavra. Senhor, abençoa este momento, esteja conosco aqui nesta aula, nesta hora, e direcione este momento, cada palavra, abençoa a cada criança que está acompanhando, alcança o coração de cada criança, Pai. É o que eu peço e abençoa o coração delas, abençoa os sentimentos, abençoa a mente, os pensamentos delas, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar sobre o super-herói de hoje, que é o super-herói que de escravo se tornou governador. O herói de hoje é José. José era filho de Jacó. Quando Jacó teve José, ele já era velhinho, ele já tinha uma idade, certa idade. E Jacó ele era casado com outras mulheres, mas a mulher que era a mãe de José era a mulher que ele mais amava. José era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava muito ela. Então, José era filho da mulher que Jacó amava e era filho da sua velhice. Então, José amava Jacó, amava José de uma maneira muito especial. Ele amava demais a José. Ele paparicava, mimava muito a José. E os irmãos dele ficavam com inveja, com ciúme. Jacó dava presente para José, um dia deu uma túnica colorida e os irmãos dele ficaram com muito ódio dele, por causa da maneira que ele era tratado. Um dia José estava indo levar alimento para os seus irmãos e quando eles viram José chegando, eles começaram a tramar, fazer maldade para ele. Quando ele chegou lá perto, eles jogaram José num poço e arrancaram a túnica colorida dele. E José ficou lá naquele poço, embaixo daquele poço, lá chorando, muito triste por aquilo que os irmãos dele estavam fazendo. Então chegou 2 comerciantes e eles venderam José para aqueles comerciantes, venderam como escravo. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Para encobertar aquela mentira que eles fizeram, os irmãos deles estavam fazendo, eles pegaram um animal, colocaram sangue daquele animal, sujaram a túnica com aquele sangue e mostraram para José, falaram, olha, é o sangue de José, e falaram para Jacó que José tinha morrido. E Jacó viu aquilo, acreditou que aquele sangue era de José e ficou muito triste e acreditou que seu filho tinha morrido. Quando José chegou lá no Egito, ele foi trabalhar como escravo na casa de um homem que se chamava Potifar. E José, ele mesmo sofrendo, mesmo triste, ele continuou dedicado, fazendo as coisas com muito capricho. Então Potifar começou a se agradar do serviço dele e colocou ele como chefe dos escravos lá. E a mulher de Potifar, ela começou a olhar para José, porque ele era bonito, começou a se interessar por ele, queria alguma coisa com ele. E aí ele percebeu, mas ele recusou, porque ele sabia que era errado aquilo, que ele não podia ficar com ela, porque ele era uma pessoa fiel a Deus e ele não podia fazer coisas erradas, que Deus não ia se agradar com isso. E ele recusou. E ela ficou muito brava, ela quis se vingar dele. E ela também pensando que ele podia falar mal dela, então ela começou a falar mal dele e ela acusou ele que ele tinha tentado agarrar ela. Potifar ficou muito bravo com José e prendeu ele numa prisão, numa cadeia. E José ficou preso lá naquela cadeia por alguns anos. Injustamente, ele não tinha feito nada para estar lá. E ele ficou lá,
que sofrimento que foi para a vida de José. Mais uma vez ele estava passando por uma coisa uma coisa ruim que ele não tinha culpa nenhuma. E Deus estava usando aqueles momentos de tristeza, de sofrimento para José para preparar o coração dele, porque o que Deus tinha para José era muito grande, então ele tinha que estar com o coração preparado, com a mente preparada para viver aquele momento de Deus. Passaram-se alguns anos ainda e Faraó teve 2 sonhos e ninguém conseguia interpretar os sonhos que Faraó teve. Aí um homem, ele conhecia o dom que José tinha de interpretação e indicou para o Faraó. Aí Faraó contou os sonhos dele para José, e os sonhos dele eram de 7 vacas gordinhas, bonitas, e 7 vacas magras, feias, mal cuidadas. E essas 7 magras, feias e mal cuidadas, elas comiam as gordinhas e bonitinhas. E tinha 7 espigas de trigo cheias de trigo, e 7 espigas de trigo magra, seca, queimada. E essas 7 espigas queimadas e secas comiam as 7 espigas bonitas. Daí Deus deu a interpretação de que iria existir 7 anos de fartura, e depois de 7 anos de fartura iria existir 7 anos de seca e sem alimento. E daí Deus deu direção para José falar de que durante os 7 anos de fartura era para guardar o mantimento, guardar os alimentos, para que quando chegasse os 7 anos sem alimento, de seca, eles iriam ter o alimento guardado. Faraó viu a inteligência, a sabedoria de José e nomeou, e como José era usado por Deus, nomeou José como governador do Egito. Olha que honra para José. Ele foi chamado como governador do Egito, e que somente depois de Faraó ele seria tão importante só abaixo de Faraó. Depois que passou o tempo de fartura, chegou o tempo da seca, mas por causa da sabedoria que Deus deu para José, eles tinham alimento suficiente até mesmo para vender para os povos, para as outras nações, outros países que iam lá comprar. Sabe quem foi lá comprar alimento depois? Os irmãos de José. Os 10 irmãos dele chegaram lá para comprar alimento. José viu eles. Será que ficou com raiva deles e quis se vingar? Não. José perdoou eles, deu alimento para eles, perdoou e pediu para que levassem o seu pai de novo lá. E assim a família ficou unida. José foi honrado diante da sua família, se tornou governador do Egito e pôde ter a presença dos seus irmãos e seu pai novamente, porque ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Vejam então como José ele passou por tantos momentos difíceis, mas mesmo assim ele continuou forte, continuou corajoso, continuou fazendo animado, fazendo as coisas com capricho para poder um dia chegar nos sonhos que Deus tinha para a vida dele. Mas isso tudo porque ele não desanimou, assim como diz o nosso versículo da memória em ação de hoje, que está escrito lá, pega a sua Bíblia, está escrito lá assim em Josué capítulo 1, versículo 9, está escrito lá: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, que nós, crianças, também sejamos assim, igual a vida de José. Que a gente seja forte, seja corajoso, que a gente não fique com medo e nem fique desanimado. E que se passar por algum momento difícil, algum momento de tristeza, é porque Deus está preparando o nosso coração para que lá na frente a gente venha a ser honrado por Deus e ser usado por Deus. Mas a gente tem que ter fé e continuar firme e não desanimar. Essa foi a nossa aula de escola dominical de hoje, a nossa segunda lição. Quero agradecer por vocês terem participado, por vocês terem acompanhado, e gostaria de desejar um abençoado domingo, uma abençoada semana. Fica com Deus, a paz do Senhor.